Seja muito bem-vindo ao seu canal Os Prefeitos, em que a gente conversa tudo aquilo sobre o que acontece no seu município ou o que pode acontecer no seu município. E hoje a gente vai conhecer um projeto que aconteceu aqui em São Paulo, em Guarulhos, que eu acho que é muito legal, porque ele junta uma série de assuntos que eu sou apaixonado. Ele fala sobre cultura, sobre educação, sobre sustentabilidade, sobre impacto social, sobre financiamento de Lei Rouanet, né? Uma série de coisas que, de novo, para mim, quando tudo dá certo, este é o projeto que é um ótimo exemplo. Então, eu tenho aqui o prazer de receber a Joyce Oliveira, que ela é gerente de projetos de sustentabilidade da Veolia. A Veolia é uma empresa global, né, com 170 anos, Exatamente. 30 anos de Brasil. Ela vai falar um pouco dos números, né? É uma empresa realmente muito grande, que tem projetos tanto em clientes públicos e privados, em várias áreas, como óleo e gás, siderurgia, farmacêutica, alimentos. É uma empresa realmente com um portfólio maravilhoso. E também a gente recebe aqui o Jaya Vitali e a Bruna Lauer, que são os produtores culturais da Fronteiras Invisíveis, que idealizaram esse projeto. Então, vou passar a palavra para eles, para que, primeiramente, eles nos contextualizem, dizendo o que é esse projeto que a gente vai conhecer hoje. Bom, eu acho que se me permite, eu vou começar então falando sobre como a gente começa. Primeiro, né, estou muito feliz de estar aqui com você, Joyce, nossa parceira, que a gente tem muita sinergia, que não é à toa também, né? Quando a gente faz um projeto assim, eu digo que são vários mães e pais, nunca um projeto de uma pessoa, né? Muita gente, né, precisa, como no poder público, precisa acreditar. Então, da mesma forma que um projeto precisa para entrar numa prefeitura, num CRAS, ou qualquer que seja, né, o departamento, precisa alguém da prefeitura, nossa, eu gostei disso, porque vai interferir em todo o dia a dia, né, daquela estrutura. Exatamente. Então, a gente é super agradecido por essa parceria com a Veolia. Foi um encontro. E foi um encontro, com certeza. E eu vou falar um pouquinho, então, Fabiano, também nós estamos super felizes de ter essa oportunidade de falar com as pessoas, de explicar um pouco a parte de sonho, que eu acho que entra a minha parte muito de sonhar um futuro diferente através da arte, mas não só através da arte de uma maneira abstrata. Eu vejo que a arte aqui, se a gente olhar para essa sala, ela está em tudo. Ela está no design desse vaso, ela está até no design da parte técnica, né, desse microfone, foi pensado. Então, ela está em lugares onde a gente menos imagina, assim. E eu vejo que assim, a população em geral não entende a arte como um mecanismo de produto econômico, mas de gerar renda, de transformação social. E também tenho essa paixão pela parte da artística, porque eu acho que ela pode transformar essa economia em vez de tantos de produto, mas mais de serviço. Então, assim, a gente vai poder ter uma qualidade de vida sem desejar tanto coisas, mas assim, ter mais tempo para estudar um violão, ou poder ir mais no cinema, ou ver mais filme, ou trocar mais, não só profissionalmente, como assim, como um lado terapêutico, né? De colocar os nossos sonhos através de letra, de música e cantar, e estar se reunindo socialmente de uma forma diferente. O projeto nasceu, assim, faz muito tempo que eu atuo em projeto social. Apesar de eu ter essa coisa de ter sido um músico, como a gente vê aí, todos os músicos dessas bandas nos anos 80, 90, né? Viajei o Brasil inteiro, tenho 15 discos gravados, fui em Faustão, MTV, viajei o mundo, mas sempre essa coisa do mundo, de assim, nossa, mas por que uns têm tão pouco, outros têm tanto? Ou por que num universo que é tão rico, tão abundante, tem tanta dor, tanta tristeza, tanta, né? Do que a gente está fugindo? Por que as coisas são como são? E aí eu descobri que se eu compartilhasse isso com os menos, com quem tem menos possibilidade, eu acho que eu podia agregar valor. Então, um dos objetivos era que os artistas como eu passassem a não ficar, por favor, compra minha arte, não, acredita no meu trabalho. Essa postura, enquanto eu, como artista, acredito que não é uma postura para o artista, porque eu acho ele muito importante socialmente. Isso desde os povos originários, né? O contador de história, todas essas pessoas tinham muito essa função na tribo, na aldeia, né? Enfim.
E eu acho que a gente tem que parar com esse olhar, sabe? De ficar, não, o artista sempre sofrendo, sempre... E eu acho que os projetos de lei de incentivo, a organização do artista, assim, nesse ecossistema capitalista, é fundamental para que a gente transforme. Então, todo mundo ganha. O Mundo Futura nasceu desse sonho de levar uma mensagem de transformação social, levando para a periferia de Guarulhos, circo. Transformação ecológica, né? Também. Sim. A mensagem. É que a mensagem é depois, né? A gente primeiro é a estrutura do carro. Quem vai dentro, a gente vai falar depois, né? Mas assim, aí a gente levou circo, música, oficinas várias, figurino, tudo que assim que eu entendo que seja do mercado da cultura, para que as crianças experimentassem. Mas vocês impactaram uma escola, certo? Vocês escolheram uma escola da periferia de Guarulhos para poder fazer essa ação. Sim, a gente junto com, né, quando a gente mostrou, a gente na verdade quer atuar. O artista, para mim, eu não escolho um público ou eu quero estar passando o que eu vim passar, né, para todas as pessoas. E nessa troca, né, depois o projeto ele já estava estruturado, né, assim, aí a gente procura um parceiro que fala essa mesma linha. Falam essa mesma linha, né? Mas assim, eu acho que assim, a periferia de Guarulhos era um ponto que a gente precisava estar atuando na visão da Veolia e a gente tinha um projeto que queria atingir as crianças que precisavam, crianças e jovens que precisavam. Então, assim, essa foi a forma com que a gente chegou. Eu não sei se eu te respondi. Não, o que eu quero entender só para dar o contexto para todo mundo. Então, sim, foi um projeto que vocês fizeram junto com a prefeitura de Guarulhos, impactaram isso uma escola, né? Quantos meses vocês ficaram fazendo? 10 meses, eu acho. Foram 10 meses de projeto. E aí, quantas crianças participaram? 170 crianças. 170 crianças. Então, é um projeto de fôlego, né? Ele é grande, eu acho que ele tem coisas... Eu acho que depois eu vou deixar para a Bruna falar sobre quantas pessoas são atingidas direta e indiretamente, né? Então, essa coisa da lei de incentivo tem uma coisa muito importante, que ela não é feita pro artista, mas é para a sociedade. Sim. E é importante dizer que, na verdade, o projeto existia e a gente seleciona a localidade que a gente quer que aplique. Então, Guarulhos foi um município, em especial Cabuçu, porque nós operamos ali. Então, a gente queria impactar exatamente a comunidade que está no entorno das nossas operações. E aí, por isso que o Mundo Futura falou, vamos escolher na escola mais próxima, enfim, né? Então, Falando sobre conteúdo, né, onde a gente se encontra, né? Exato. A arte, ela Bom, a publicidade usa a arte para vender produto. E hoje, isso não é de hoje, né? No cursinho, a educação usa para disseminar conhecimento, conteúdo com musiquinha. Mitocôndria, não sei o quê, para o pessoal aprender e passar... Então... Quem fez vestibulinho e vestibular, lembra dessas músicas. Então, a gente pode passar o conteúdo da forma como a gente quiser. Eles estão aprendendo a tocar uma música. Por que não uma música que traga valores ou conhecimento sobre a sustentabilidade? Então, as músicas do projeto, em sinergia com a Veolia, que veio para o mundo para essa vocação, com esse DNA, a gente junta o nosso DNA de transformação social através da arte, junto com o conhecimento e o projeto dentro do universo corporativo, a missão da Veolia, para dar educação ambiental, mas com cultura. Então, eles aprendem a cantar música que fala sobre o lixo, da água, de onde vem, para onde vai, né? Tudo criando junto com eles, trazendo esse conteúdo. Então, assim, é mais, como você está falando, assim, é um ganha-ganha até na questão de conhecimento. Não é só em estimular uma criança a aprender a tocar um violino. Mas eu já, assim, eu falo, é muito legal ouvir, porque para mim essa é a visão do artista, né? E aí, como você falou, como é que esse contexto artístico ele se viabiliza, ele se sustenta financeiramente, né? Sim. E aí o que eu queria te perguntar, Joyce, do ponto de vista de uma empresa, claro, né, que tem múltiplas plantas, né, que já geram impacto social pela sua própria atividade empresarial. O que faz uma empresa como vocês se voltar para um projeto como esse? Claro. Bom, a Veolia, como o Jair bem colocou, né,
tem já a nossa missão é a transformação ecológica, né? Então, temos o business ambiental, então a educação ambiental faz parte do impacto que a gente quer trazer ali para as nossas operações e a comunidade do entorno. Esse valor compartilhado com o município, a gente constrói ali também com a sociedade ali no entorno. Então, claro, a gente tem as nossas verbas diretas de marketing, né, que vão uma parte para o social, mas as leis de incentivos, elas são um benefício fiscal do governo. Então, é como se o governo fosse um parceiro na viabilização de projetos sociais. Então, é claro, ainda a gente entende que tem muita dificuldade no entendimento do uso dessas leis, porque a forma como acontece o pagamento, né, dos projetos não acontece no mesmo fluxo, no mesmo período contábil da empresa. Então, tem uma série de elementos que a gente precisa aprender, mas essa disponibilidade, esse mecanismo do governo nos apoia a trazer transformação local através de um benefício fiscal. Então, para nós é muito importante ter essa viabilização de uma verba do governo para nos apoiar aí nas nossas missões sociais. E eu acho que uma das coisas que é super importante para assim, eu falo, qualquer atividade de uma empresa, ela precede uma avaliação de risco, né? Exato. Seja risco de imagem, seja risco contábil, jurídico e tal. Então, eu imagino que conhecer a lei Rouanet, esse mecanismo de incentivo, é uma primeira possibilidade. Aí eu acho que uma segunda possibilidade vou fazer um projeto usando esta lei de incentivo. E aí acho que tem uma segunda escolha importante, que é com quem eu vou me juntar para poder viabilizar isso. E aí, eu acho que, Bruna, você que fica mais responsável pela parte, falo menos artística, mas... Execução, mas tão corpo. importante quanto, que é efetivamente, assim, eu sei que tem um desafio de prestação de contas, tal, e de gerar confiança para os stakeholders entrarem no projeto, né? Falar, não, ok, eu vou assinar o cheque, né? Como é que é a tua visão como produtora cultural de fazer essas corporações falarem, ok, Faz assim, sentido. vamos apertar a mão e vamos começar isso. Exatamente. Como é que é a tua experiência em destravar isso? Eu vim da publicidade e eu sinto que eu me encontrei completamente na produção cultural, porque eu acho que uma das belezas das leis de incentivo é que é uma união, converge os objetivos de todas as frentes. Então, a gente tem um município sendo atendido e recebendo algo que ele sozinho não conseguiria realizar. A gente tem uma empresa que faz uma renúncia fiscal, então a Lei Rouanet são para empresas que estão no Simples Nacional, no lucro real, e elas convertem 4% desse imposto para um projeto social. Então, para a empresa, esse valor que seria pago como imposto, ele é convertido num projeto social. Para nós, como produtores culturais, é uma forma de levar a arte para mais pessoas, populações carentes que muito provavelmente não teriam essa condição. Então, eu vejo que a gente consegue juntar tudo e aí sim, hoje, né, a Lei Rouanet, ela tá super estruturada. A conta bancária é totalmente transparente, você tem ali que prestar contas de cada pagamento que é feito, tem uma auditoria já automática. Então, todas essas coisas, eu acho que elas vão criando corpo e vão ajudando a gente a explicar para as empresas que esse trabalho é um trabalho de valor e que esse trabalho ele vai retornar para o todo. Ele vai retornar para a empresa que está ali. A gente conseguiu levar o projeto a aparecer na Rede Globo no horário nobre da hora do almoço. 6 minuos de matéria. 6 minutos? 6 minutos de matéria. Eu fico fazendo a conta. Quanto que custaria 6 minutos de mídia publicidade? Paga, né? Então, assim, isso é muito importante. A gente conseguiu levar essa mensagem para 300 mil contas dentro do Instagram na região ali de Guarulhos. Teve um projeto lindo, né? Ele termina com um espetáculo com as 175 crianças no palco, no Teatro Adamastor ali, que é um teatro super... É uma oportunidade dessas crianças conhecerem de forma concreta e real, porque a gente tem o objetivo não só de levar a arte como um passatempo para essas crianças, mas de abrir essa oportunidade de falar, olha, a gente tem uma economia criativa que cada vez cresce mais, que tem dados ali que dizem, né, R$1 investido vira R$2 de volta para a sociedade. Então, a gente tem hoje subsídio corpo para a gente levar esse tipo de projeto e unir
né, a empresa que está atuando naquela região, com o poder público daquela região, com os produtores culturais, a classe artística, para a gente poder ter consistência. Então, isso, você falou uma coisa que eu queria destacar, especialmente para os prefeitos. Os prefeitos, especialmente de cidades, né, de menor porte, obviamente, você já está dedicado a resolver outras coisas que talvez são inadiáveis, como resolver a questão de zeladoria, de transporte, de saneamento básico, de educação e tal. E eu sei que muitas vezes a secretaria assim, o município nem tem uma secretaria de cultura, né? Geralmente você tem um agente cultural, você tem eventualmente um assessor, um assistente, um professor que fica destacado para aquela função. E tudo bem, né? Tudo bem. Mas eu acho que aqui tem uma beleza, como você falou, de você, como prefeito, arregimentar, juntar essas pontas, né, do produtor cultural, de quem muitas vezes está no seu município, já fazendo um trabalho belíssimo, mas talvez correndo atrás de como é que o cara fecha a conta para poder manter a equipe, como é que você junta o empresariado local, que muitas vezes também quer um protagonismo e quer impactar aquela sociedade, e você gera uma superação para o seu município, sem efetivamente ter desembolso do município, né? Exatamente. Impactando toda uma comunidade e ainda beneficiando todos esses stakeholders, né? Perfeito. Tem uma coisa super importante, Fabiano, isso que você está falando das cidades menores, né, menos de 50 mil habitantes, e a gente hoje, nós nascemos em São Paulo, mas a gente mora em Nazaré Paulista. Né? A cidade a gente se apaixonou e a gente atua, temos projetos na cidade. Agora lá eles captaram a Lei Aldir Blanc por um edital. Então, assim, a gente está com vários projetos pela cidade. Mas o importante é a gente entender que um projeto desse tamanho que aporta um valor que dá para a gente trazer profissionais também que já, às vezes, artistas consagrados para irem fazer um workshop para aquela criança dentro da zona rural. Então, assim, eu vou fazer um paralelo, é como se eles levar um jogador do Barcelona para fazer uma clínica da aula de futebol ali, porque o projeto permite um recurso para pagar um profissional que pode ir oferecer uma oficina uma vez por semana. Por exemplo, ele sai de São Paulo, vai para Nazaré, só que ele está recebendo um valor honesto, justo para poder estar ali presente. Eu acho que vale a pena voltar um pouco no tema do que a Bruna falou, né? Que o processo todo é rastreável, a prestação de contas ela é feita de uma maneira muito transparente. A Veolia, por ser uma empresa europeia, tem um departamento muito estruturado de compliance, de ética, né? Então, todo o mecanismo da Lei Rouanet passou por essa auditoria interna também, então toda a rastreabilidade do processo, ela foi impecável do começo ao final, recibo de mecenato, enfim. Então, o processo inteirinho, ele é feito através das prestações de contas aí do governo e dos profissionais, então pra gente também foi muito, muito importante ter essa clareza de processo, basicamente. E você sabe, Joyce, eu tive uma expectativa, uma experiência que foi interessante. Há muitos anos atrás, eu estava ajudando alguns museus, né, do interior de São Paulo a procurar as maiores empresas dos seus municípios para justamente fazer algum tipo de parceria, de patrocínio e tal. E era impressionante, porque as empresas elas tinham um nível de desconhecimento absurdo. Ainda tem. E assim, estou falando grandes empresas, né, que com uma excelência operacional maravilhosa. Mas esse tema, ele era um tema que parecia uma grande novidade. E quando a gente chegava na área financeira, né, para explicar, ele ouvia e não se convencia. A gente mandava um material, ele se convencia. Mas aí eu falava, faltava um outro agente, que era assim, quem era a pessoa que via valor naquilo? Sim. Né? E aí não era o cara do financeiro. O cara do financeiro estava preocupado quanto que isso ia mexer no fluxo de caixa dele. Mas aí eu percebi que uma falha da época da nossa ação era tentar buscar alguém dentro da empresa que, aí eu falo, sabe, tocasse o coração, falasse assim, cara, isso aqui vai ser muito bonito. Quando tiver 170 crianças, né, participando de um projeto e a minha marca aqui no fundo, isso aqui vai fazer todo sentido. Então, eu falo, tem um trabalho, né, Bruna, de acessar numa empresa vários canais. Você vai costurar, ter que falar, né? Com o contador, vai ter que falar com o financeiro, vai ter que falar com o jurídico. Mas teve um momento muito emocionante que eu queria trazer nesse nossa parceria, que foi quando a Veolia foi visitar o projeto. Sim. Então, enquanto as pessoas foram, além do... A gente já foi com o Comex, né? Levamos o Comex para ele ver valor ali em todo o processo, né? Então, mas claro, já tinha feito todo um trabalho antes, porque esse que você trouxe também é bastante importante, porque para chegar no financeiro e no contábil,
precisa fazer todo um trabalho antes de entendimento de Sim. valor de marca realmente, né? A gente entender que 75%, né, um estudo aí do MIT fala que 75% do valor das empresas estão em capitais intangíveis. Então, essa percepção de valor do entorno, enfim, ela faz parte de uma construção de uma narrativa interna. A gente prepara o ambiente para chegar no financeiro. E não é muito fácil mesmo a parte contábil, porque até isso é um defeito da própria apresentação da Lei Rouanet, entre outras. Eles não explicam muito o mecanismo contábil, você tem que aprender, não foi um aprendizado, foi o primeiro trabalho que a gente fez e foi toda uma construção de conhecimento lá dentro mesmo, não é uma coisa muito fácil. Mas aí depois que você entende o mecanismo e sabe do impacto que aquilo vai trazer para a marca, a gente leva o Comex, né, toda a diretoria, enfim, para estar ali com as crianças e aprenderem um pouquinho, pegar o violino, enfim, entender qual que é o real impacto que está acontecendo. Foi muito legal mesmo, Jaias, contribuindo com o seu... Foi muito emocionante, porque eu vi as pessoas, né, se emocionando profundamente. Eles precisam patrocinar, né, o De projeto. verdade, assim. Exato, fala, não, porque tem crianças ali, né, claro, a Veolia trabalha ali entre o município de Guarulhos e São Paulo, né, que é o nosso ecoparque ali, São Paulo, que fica no município do Cabo Sul. E ali é uma comunidade bem em vulnerabilidade mesmo, né, os serviços essenciais não chegam, imagina educação ambiental, imagina, não tem a menor possibilidade. E tem crianças ali que nunca iam ter a possibilidade de pegar um violino, um instrumento erudito, né, um violoncelo. Então, assim, a arte chegou ali para trazer a mensagem de educação ambiental, que é a nossa, né, a nossa veia, a nossa mensagem maior por sermos uma empresa de serviços ambientais, mas chegou através de um impacto muito grande que só a música e a arte pôde chegar, né? Então, a mensagem não chegou através, né, de uma maneira muito didática ali do livro, né? Foi dura, exatamente. Eles vão repetir aquela música para sempre. Para sempre. Então, isso é conhecimento, é uma coisa, né, que ele já está pronto ali. E essa programação, quanto mais cedo ela acontece nas crianças, aquilo quantas vezes a gente não vê os amigos falando, meu filho falou para fechar a torneira que eu estou escovando o dente. Né? Assim, então, várias coisas que a gente já devia ter aprendido são as crianças que trazem. Né? E essa proposta teve uma coisa muito bonita, que na verdade foi criar... o resultado final era um espetáculo que as crianças do futuro... Sim. Como no futuro eles tinham perdido todas as mudas, né? Os robôs no futuro procuravam materiais orgânicos, tinha toda uma aventura, eles tiveram que criar uma máquina do tempo para voltar no tempo, encontrar as crianças dos dias de hoje e explicar que no futuro não tinha sobrado nada. Uhum. Então, só que tudo isso de uma forma, por causa do projeto, assim, com 40 crianças tocando instrumentos eruditos. Depois de um ano, a gente realmente conseguiu dar essa fagulha em cada um deles. Então, alguns, depois que o projeto, né, fechou esse ciclo, ele está hoje aprovado para uma segunda etapa e a gente está aqui conversando, né, com tantas pessoas que podem nos procurar depois para acontecer em várias localidades, né? Sim. Uhum. Mas naquele momento a gente sabe assim que ali tem um menino, por exemplo, já passou, a gente fez uma vaquinha para ele comprar o instrumento, um cello, ele já passou no concurso ali do conservatório, e aquilo assim, eu já tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou estar na UCESP ou na Sala São Paulo, eu sei que ele está inserido em um outro projeto social. E tem um professor, né, que ensinava os instrumentos de corda, que ele veio de projeto social. Então, é muito legal. Eu vou falar, isso é muito forte. Foi muito É muito forte porque, inclusive hoje, pela mudança da cultura, né, ou a tecnologia, os projetos sociais hoje são grandes celeiros, né, de berçários desses músicos eruditos. Sim. Hoje é difícil entre os amigos, as pessoas assim, meu filho toca violino, mas nos projetos eles são assim o começo, porque precisa de muita vontade, e é uma coisa, eu nunca vi, é um jeito de pertencer. Sim, e de tomar contato com essa realidade, né? Sim, sim. Agora, você falou de tempo e o nosso tempo está se esgotando. Então, Maravilha. eu queria fazer uma provocação para a gente, assim, eu falo que a gente aqui encontrou, né, teve um encontro perfeito, assim, né, de uma empresa que tem no seu propósito a questão ambiental, de um espaço, né, de um município que estava sensível para, assim, e aberto para receber esse tipo de projeto, e vocês que idealizaram um projeto. Agora,
Vamos pensar o que a gente pode deixar de recomendação para outros municípios e para outras empresas. Perfeito. Que assim, eu não sou uma empresa, eventualmente, de serviços ambientais, mas eu tenho uma metalurgia, eu tenho uma indústria. O que eu, como empresa, posso ver de valor num projeto como esse para a gente poder fazer um fechamento aqui? E vocês, o que vocês diriam para outros produtores culturais de dica para poder fazer essa roda girar, né? Tão difícil, mas essa roda girar e produzir um resultado tão bonito? Primeiro, claro, né, conheçam as leis de incentivos que não tem só disponível, né, à disposição do município e das empresas a Lei Rouanet. A gente tem a lei do esporte, do idoso, enfim, tem muitas outras. Então, dependendo do seu escopo de atuação, você vai procurar um projeto que mais está aderente à mensagem que você quer passar para o seu entorno, né? E eu acho que isso que é o mais importante, né? Qual é a mensagem que você quer passar ali para o seu público de interesse? Quem é o seu público de interesse? Entender quais são as mensagens materiais e buscar projetos que possam ser porta-vozes, né? Da sua estratégia, enfim. Só a título de conhecimento, né? Para nós, é importante, nós temos os nossos ecoparques, que são centros de gerenciamento de resíduos, né? E ali em Guarulhos temos um aterro sanitário que gera energia, hoje em dia já vai gerar biometano, enfim. Para nós é importante que eles não confundam uma obra de engenharia com os lixões, né? Então, a mensagem que a gente gostaria de passar ali para o entorno é do que se trata essa gestão de resíduo? Qual é o valor disso? E nós conseguimos fazer com que o entorno, através desse projeto, captasse a mensagem que a gente queria passar, né? O que é a obra de engenharia, como é que nós trabalhamos através dessas crianças, os pais foram impactados, então você vai construindo realmente a mensagem e a marca, né? Ali é o posicionamento. Então, sempre é sobre a mensagem que você quer passar. Busquem projetos, né, que façam sentido, entendam um pouco das leis e eles são grandes aliados na sua construção de valor de marca e para nós, que trabalhamos aí com mais de 250 municípios, faz parte também da nossa construção de valor compartilhado com o município. Então, a gente está super aberto também a conversar com os municípios para como que a gente trabalha junto esses temas. Então, acho que as empresas podem começar por aí. Maravilha. Quer falar sobre a parte técnica? Eu falo assim, né? Eu acho que como mensagem final, o que eu gostaria de deixar é para o produtor cultural e para o artista se educar. Porque muitas vezes o artista ele fala assim, mas eu não sei fazer, isso não é para mim, eu não gosto. E tem uma parte burocrática, chata, mas que é a ponte. Então, você olhar para o seu projeto e falar, tá bom, esse projeto é bom para mim, mas esse projeto é bom para a sociedade? Esse projeto é bom para o meu patrocinador? Porque quando a gente consegue converter tudo, eu acho que a gente tem realmente uma possibilidade real de realizar. E então, ter esse olhar mais aberto, não só para aquilo que você quer realizar, mas como é que isso se insere nessa cadeia, porque a ideia das leis de incentivo, ela une todo esse todo. Então, quando você consegue encontrar a intersecção, eu acho que você tem muito mais chance de ter o seu projeto realizado. Perfeito. E é importante, né, toda essa só adicionando, porque se não é desta forma, nessa construção, né, com rastreabilidade de processo, as empresas não conseguem ajudar também. Sim, então, sim. é importante para os artistas que eles se adequem para acessar essa verba que está disponível, né? Exatamente. E eu queria, assim, completar, a gente está falando para vários perfeitos, né, aqui, que acho que quando a gente pega uma empresa, uma indústria próxima de uma cidade menor, entender que assim é tão bom para todo mundo, porque os filhos desses funcionários vão estar recebendo essas oficinas. Ou seja, a sua comunidade aí de 50 mil pessoas, ela vai estar mais unida do que nunca. Quando teu filho está aprendendo um instrumento, está aprendendo a atuar, ou cantar, ou fazer vídeo hoje, né? É um mundo de tecnologia também que a gente às vezes pensa muito na arte, mas hoje o grafite, a cultura urbana, tem muita coisa que os mais jovens se interessam. Então você está aí levando um projeto para a tua cidade, através da indústria que está aí parceira, mas que está juntando a tua comunidade. Então está lá um professor, muitas vezes da própria cidade, recebendo o melhor para instruir teu filho, todo mundo está no fim nas festas, nas praças, porque cidades pequenas são assim, todo mundo se conhece.
Então, assim, eu acho que é... E pode ser um projeto por empresa, mas pode ser um pool de empresas. né? Sim, Só todas as empresas do entorno que estiverem dentro do regime de lucro real, elas podem colaborar com um único projeto de impacto no município, né? Então, tem muito Incrível. espaço para fazer projetos grandiosos também, É isso. colaborativos. Mas o poder público pode fazer essa ponte de apresentar o artista mais organizado para as empresas, porque também isso ajuda, Claro, né, Joia? Tipo, claro. da prefeitura, do seu Conhecer vereador, também. da sua diretoria aí de turismo ou de cultura, de falar com o marketing e fazer esse primeiro contato. Ó, a gente está aqui, apoia, conhece o trabalho desse agente cultural, aqui desse ator da região cultural, e aí acho que essa ponte, aí alguém discuta com atenção. Aí você vai com a Exatamente. informação correta, porque as plataformas são intuitivas, Fabiano, assim, Uhum. o artista que sentar com... Não, vai fazer muita reza mas que sentar, tiver um pouco de paciência, ele consegue botar um projeto até R$200 mil com pessoa física na Leone. Sim. Então, assim, assim, tem que ter essa vontade. Aí é isso. Acho que o recado é, dá para fazer. Dá Dá para para fazer. Vale a pena Vale fazer. a pena fazer, né? E não é tão difícil fazer. A questão Não. é essa, E né? todo Acho mundo que ganha, né? todo Todo mundo mundo ganha. ganha. Então, acho que assim, fica aqui um convite muito grande para que os prefeitos, assim, acho que peguem pelo menos uma pessoa do município e destaquem para poder acender essa chama. Porque aí, Sim. obviamente, um projeto local dando certo desperta interesse em outras empresas que não participaram, em outros artistas, outros produtores culturais, e isso começa a ativar uma cadeia muito legal. Só a última coisa que é super importante. Tem leis federais que já vêm o recurso. Uhum. Só que muitas das prefeituras às vezes não tem uma equipe técnica. Então, vá buscar as pessoas consultores para poder levar para a tua empresa um dinheiro que já está na federação e está voltando. Uhum. Porque às vezes as crianças não estão recebendo aula do que a prefeitura quiser. Ela pode escolher os projetos de Lei Aldir Blanc, por exemplo, que já está determinado, são mais 4 anos. Então, são aí 200, 150 mil que dá para você levar para a escola de zona rural, para ensinar várias coisas. Exato. Então, uma pessoa, uma consulta, chama alguém para conversar, tipo, gente, nessa cidade. Então, eu queria só fazer E esse o último objetivo adendo é esse também. aqui, você falou assim, eu gosto de apresentar as pessoas que efetivamente fazem, porque assim, porque a ideia é gerar negócio, é gerar oportunidade, porque só assim as coisas vão acontecer. Eu falei, por trás de cada projeto tem alguém que acredita, tem alguém que bota o dinheiro, tem alguém que corre o risco de falar, Sim. pô, pode dar errado, mas assim, eu vou gastar energia aqui e depois que dá certo, eu falo, todo mundo fica feliz, né? Exato, mas no exato. início dessa história tem um frio na barriga de alguém que falou, olha, tive uma ideia, será que dá certo? E você conseguir juntar gente que acredita e que de alguma maneira se dedica com o seu papel, seja de empresa, seja de poder público, seja de artista ou produtor cultural, né? Eu só ia fazer um adendo também, Fabiano, que o que acontece? O produtor cultural acaba sendo um braço desse município que não tem um profissional dedicado para a cultura. Então, isso é muito legal, porque às vezes você fala assim, mas como é que eu vou gerir? Mas você vai a sua gestão vai fazer a ponte, muitas vezes. E aí você consegue levar para um município que não teria outra possibilidade se não fosse via as... Arrecadação. Exatamente. Maravilha. Gente, então, nosso horário realmente agora estourou, então queria agradecer demais, Bruna. Muito obrigada. Eu agradeço super a oportunidade. Foi uma delícia, a gente poderia ficar mais horas conversando, Com mas certeza. agradeço, espero que você tenha gostado. A gente vai deixar uma série de links aqui para que vocês conheçam o projeto, conheçam o perfil da Veolia, conheçam o perfil da Fronteiras Invisíveis e a gente mantém esse contato. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.